Com a Gigo você consegue assistir os jogos de qualquer lugar. É só baixar o aplicativo no seu celular. Salve, salve, rapaziada do Futeboteco, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News, hoje para te contar quem é o vencedor aí da guerra de transmissões entre Globo e SBT. Fica aí que a gente vai te explicar melhor essa história, deixa o like nesse vídeo para fortalecer nosso conteúdo e vem comigo saber o que tem mais no Pocket News de hoje. Visando recuperar as mais de 400 mil assinaturas que perdeu em tempos de recessão por conta da pandemia, a Globo resolveu lançar uma promoção para novos assinantes de seu serviço do pay-per-view, Premiere. Chamada de Black Retorno, em referência ao segundo turno do Brasileirão, a emissora carioca está oferecendo assinaturas por um valor até 40% menor que o preço mais baixo do serviço. Na iniciativa, a Globo oferece um valor mais baixo por até 12 meses. No plano mensal, o cliente pagará R$ 49,90 por 6 meses, retornando ao preço normal de R$ 79,90 em maio do ano que vem, depois do início dos estaduais de 2021. Se chegar à meta de vendas que busca, a Globo passará a ter uma base de 1,6 milhão de assinantes no Premiere contra 1,8 milhão que tinha antes da pandemia do novo coronavírus em março. Com exceção de Flamengo, Corinthians e Grêmio, que não abriram mão de ter um valor fixo mínimo para receber do pay-per-view, a Globo pagará 38% de tudo o que arrecadar para os outros 15 clubes da primeira divisão da Série A, com exceção do Atlético Paranaense, que não tem contrato para a mídia, e do Coritiba, que recebe 30 milhões fixos e não entra nessa divisão. Olha, é um completo absurdo como a dona Rede Globo repassa direitos de pay-per-view aqui no Brasil. É um desequilíbrio gigantesco. Ela tenta meter essa de que agora vamos passar 40, 30, 30 de TV por assinatura de TV aberta, mas é no pay-per-view que a Rede Globo cria o desequilíbrio. E aí eu falo, muita gente diz, não, peraí, o Flamengo e o Corinthians têm que ganhar mais, eles têm mais torcida. E eu concordo com isso, até porque o pay-per-view é uma renda variável. Você depende do quanto você vai arrecadar pelo seu número de assinantes. E obviamente, como corintianos e flamenguistas, por serem os times de maior torcida no país, assinam mais, obviamente eles vão ganhar mais. Tá tudo certo, o problema é que eles não podem ter mínimos garantidos, porque quando a Globo perde milhares de assinantes, como ela perdeu numa pandemia, ela é obrigada a pagar o que ela pagaria para Flamengo, Corinthians e Grêmio, como o que ela pagaria antes da pandemia, e aí sobra muito menos para os outros dividirem, ou seja, não faz o menor sentido. Isso só acontece porque a negociação aqui no Brasil é feita de maneira individualizada. Se fosse coletiva e os próprios clubes produzissem o seu conteúdo, o pay-per-view nem na mão da Globo estaria, e os clubes teriam todo o dinheiro que arrecadassem com vendas, até porque não é o Flamengo que está arrecadando mais com o pay-per-view, não é o Corinthians que está arrecadando mais com o pay-per-view, quem está arrecadando mais com o pay-per-view é a Globo, simples assim pelo contrato que ela faz com os clubes. Se os clubes falam assim, agora dona Globo, o pay-per-view é nosso e a gente vai dividir, não importa a maneira, a gente vai decidir como a gente vai dividir entre nós aqui, mas tá fora da tua mão. Isso mudaria completamente, os clubes arrecadariam muito mais. Então assim, não dá para defender esse modelo de pay-per-view atual no Brasil de jeito nenhum, e os clubes que estão sendo prejudicados precisam urgentemente bater o pé. E na próxima sexta-feira, como sempre, em toda segunda a sexta do mês, faremos uma live exclusiva para os membros da categoria Sênior aqui do canal. E dessa vez o tradicional sorteio acontecerá logo no início, pois o vencedor poderá participar de toda a live com a gente, debatendo sobre os mais diversos assuntos. Iremos mandar o link de convite ao vencedor e aí é só se conectar com a gente através da câmera do seu celular, se tornando mais um comentarista oficial da nossa live. Lembrando que essa live de membros, nós respondemos todas as perguntas que vocês fizerem, não importa o assunto. Então já risquem aí na agenda, é sexta-feira a partir das 8 da noite. E caso não seja membro aqui do Futeboteco, saiba mais no botão aqui embaixo desse vídeo e confira todas as nossas vantagens. Esperamos vocês, hein? A ESPN Brasil fechou a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Feminino e vai exibir ao vivo as semifinais e finais deste ano. O primeiro jogo ao vivo acontecerá no próximo sábado com a partida entre Avaí e São Paulo a partir das 2h30 da tarde pelo segundo jogo das semifinais da competição nacional. A partida será exclusiva na TV por assinatura com narração de Renata Silveira. As finais do campeonato, marcadas para a segunda quinzena de novembro, também estão confirmadas
na tela da ESPN Brasil. Segundo o colunista de TV Flávio Rico, após tentar sem êxito os direitos de transmissão da Libertadores e Copa Sul-Americana, a Rede TV agora conversa com a Federação Paulista de Futebol para exibir jogos da Copa Paulista. Vale dizer que nas últimas edições, o Fox Sports mostrou a fase final do torneio. Na última semana, a Band renovou por 5 anos o contrato do narrador Ulisses Costa, segundo informação publicada pelo UOL. Além dele, outros nomes estão em vias de assinar novos contratos, como Ronaldo Giovanelli, Edilson Capetinha e Oliveira Andrade, que já integram o núcleo esportivo da emissora. Os modelos de contratos são diferentes desta vez, todos estão assinando com a possibilidade de trabalhar em todas as mídias da Band. O executivo Chase Carey, nome máximo no comando da Fórmula 1, pediu que a Globo volte à mesa de negociações para a transmissão da categoria, segundo informação do portal Grande Prêmio. A emissora havia desistido de renovar o contrato para a próxima temporada pelo alto preço cobrado pela Liberty Media. A Fórmula 1 entende que só a emissora tem condições estruturais e financeiras de exibir as corridas em TV aberta, sendo o Brasil o maior mercado do mundo em termos de audiência. Na disputa traçada por direitos de transmissão entre Globo e SBT nos últimos meses, tivemos um grande vencedor, e trata-se do Corinthians, principal arma da emissora carioca para barrar os jogos da Libertadores no canal de Silvio Santos. O clube paulista já conseguiu faturar, faltando 14 rodadas para o fim de sua temporada, tudo o que arrecadou com transmissões em TV aberta no ano passado. Até aqui, o Timão é o clube que mais ganhará por transmissões do Campeonato Brasileiro na temporada 2020, no modelo que está nas mãos da Globo. Um levantamento realizado pelo UOL mostra que, com as escalas de TV aberta dos jogos, o Corinthians chega a 11 partidas exibidas em sinal aberto no Brasileirão deste ano. Em todas as 38 rodadas de 2019, o clube do Parque São Jorge teve o mesmo número de transmissões na emissora carioca. A Globo paga cerca de R$950 mil por partida exibida aos clubes no final do campeonato. Portanto, com esses 11 jogos exibidos, o Corinthians já garante cerca de R$10,5 milhões em seus cofres apenas pelo dinheiro dividido pela emissora entre os clubes por transmissões na TV aberta. Bela grana, hein? Olha, é praticamente um complemento do meu comentário anterior, porque eu criticava ali a distribuição que a Globo faz com relação ao pay-per-view, e na TV aberta é um pouco diferente. Não critico porque foi muito às claras desde o começo, desde que a Globo mudou a distribuição do direito de TV aberta. E aí eu explico. Hoje é 40% igual para todo mundo. 30% é meritocracia esportiva, ou seja, a colocação que você termina no campeonato, e 30% é o número de jogos que o seu time passa na TV aberta. O Corinthians caiu na Libertadores na pré, e aí se tornou, obviamente, o principal ativo da Globo para combater a SBT e Record, que tem feito audiências muito impressionantes com a Fazenda, no mercado publicitário mais forte do Brasil, que é São Paulo. Obviamente a Globo tinha o direito, até porque assinou com o Corinthians, para tirar esses jogos do pay-per-view, colocar na TV aberta e assim fazer maiores audiências ao seu bel prazer. Tá tudo certo, estava estabelecido em contrato, a diretoria do Corinthians não tem culpa e o Corinthians merece ganhar mais na TV aberta, porque isso foi colocado lá no início para todo mundo. Ano passado, por exemplo, quando o Atlético Paranaense foi o time mais exibido na TV aberta no Brasil, por conta de não ter fechado o pay-per-view com a Globo, absolutamente ninguém reclamou. O problema é, ao colocar mais o Corinthians na TV aberta, você tira ele do pay-per-view, contrato onde ele tem um mínimo garantido, ou seja, mais um motivo para o Corinthians não ter contrato de mínimo garantido no pay-per-view, porque a maioria dos jogos dele tem sido na TV aberta. Então ele vai ganhar lá 120 milhões no pay-per-view, sendo que a maioria dos jogos ele está sendo utilizado na TV aberta. Não faz sentido ele ser o time, um dos times que mais ganha no pay-per-view e ganhar disparadamente que os outros na TV aberta. Então assim, você tem que comprar, você tem que ganhar o que você vende. Se o Corinthians vendeu 80 milhões, que ele ganhe. Se ele vendeu 200 milhões, que ele ganhe no pay-per-view. Mas não pode ter mínimo garantido, ainda mais em época de pandemia, que a Globo diminuiu ridiculamente as receitas. Isso prejudica os outros clubes que vão ter que se contentar em dividir as migalhas que sobrarem. Isso não pode acontecer. Eu espero que os clubes vejam isso, os clubes precisam se unir, precisam olhar, falar, peraí, a gente tá recebendo isso, olha quanto o Corinthians recebeu, tá certo isso? Tá certo? O Corinthians é mais forte que nós 18 aqui unidos, porque o Flamengo não vai se unir, mas nós 18 aqui somos mais fracos que o Corinthians, a gente vai permitir isso? Nós todos jogamos o campeonato, o Corinthians não joga sozinho com o Flamengo, são só 2 jogos, então calma, vamos se unir, os clubes precisam fazer isso, gente, não dá mais pra aguentar essa situação, simples assim. E essas foram as notícias de hoje, rapaziada, comentem aí o que vocês acharam delas e aquele recado de sempre, se não é inscrito aqui no Futeboteco, se inscreva, ative o sininho para não perder nada que a gente posta por aqui e, claro, nos siga também nas redes sociais que aparecem aí na tela para vocês. Um grande abraço
e até o próximo vídeo.